Só de pensar que em 2019 eu estava endividada, não estava conseguindo pagar uma dívida de 10 mil. Foi quando eu percebi que não é o quanto eu tinha, e sim o que eu fazia com o pouco de dinheiro que eu tinha. E é com esse método que eu estou tentando e conseguindo sair da pobreza com pouco dinheiro que eu quero mostrar para você. Foi a partir daí que começou a mudar o jogo, porque aí eu comecei a guardar um pouquinho, primeiro para quitar o meu cartão de crédito, que eu estava inadimplente, e depois eu comecei a guardar para mim mesma. E comecei a fazer aquele pouquinho se multiplicar e crescer o meu patrimônio. Mas eu ainda não tinha me contentado de que investimento era só para rico. Eu só precisava descobrir fazer como o meu dinheiro multiplicar mesmo com ele sendo pouco. Porque assim como o muito se multiplica, o pouco também se multiplica. E um dia aquele pouco ele vai virar muito. Eu olhava para o meu saldo no banco e via lá 10 reais. Parece até ridículo investir tão pouco, né? E querer fazer com que esse dinheiro cresça. Mas a verdade é que eu nunca deixei esses pensamentos me parar. Eu sabia que era possível melhorar minha vida financeira com pouco dinheiro. Naquele momento, eu não sabia como, mas eu só precisava descobrir como eu faria para isso acontecer. E a cada 10 reais investidos, eu imagino como um degrau a mais que eu subo. Quando eu comecei a pesquisar sobre investimentos, primeiro eu me deparei na renda fixa, que não é fixa, e eu já te contei neste vídeo aqui. Ganhei dinheiro lá, sim, pouco, mas ganhei. Melhor do que o dinheiro ficar parado. E ganhei também experiência e conhecimento. Então, o conhecimento ninguém te tira. E conforme o tempo foi passando, o medo foi diminuindo e os aportes foi aumentando, porque eu comecei a ver que realmente eu iria ganhar mais, e aí eu fui aumentando. Passei de 10 para 20, para 50, para 100, 1000. Eu percebi que não é o valor que muda a sua vida, mas sim o hábito de começar e acreditar no processo. Mas sabe, aquele início que a gente até pensa em desistir porque parece que está tudo parado, que nada está acontecendo. Foi aí quando começou a aumentar os meus ganhos e passou de centavos para reais. Se centavos importam, reais importam muito mais. Mas finalmente o plano que mudou a minha vida foi definir o quanto eu iria investir todos os meses, escolher uma corretora segura e que não me cobrasse corretagem para estar investindo na bolsa de valor lá no home broker. Com isso, eu não precisava mais de força de vontade, e sim de compromisso comigo mesma, porque eu estava investindo para mim mesmo, para minha eu do futuro. Agora veja esse exemplo de juros compostos, como ele trabalha com pouco dinheiro. Vindo aqui no Sargent Investidor, eu irei simular uma operação de juros compostos. O que os juros compostos faz com o dinheiro quando você investe o dinheiro? Para quem não sabe, quando você faz investimentos, os juros compostos ele te ajuda com o tempo aumentando o seu patrimônio. Aqui eu coloquei um valor inicial de R$ 50 e um valor mensal de R$ 50 em um período de 10 anos. Com a taxa de juros que a gente consegue bem de 1% ao mês ou 12% ao ano, e vamos aqui em calcular. Observe bem o resultado. O valor que você precisou tirar do bolso seria R$ 6.050.
E o valor investido final é de 11.251,79. E o valor total de juros que você ganhou sem precisar tirar nada do bolso seria 5.201,79 centavos. Olha só a curva que faz os juros compostos. Agora, a gente vai ver uma segunda situação, que é com R$ 20, a gente vai diminuir em mais da metade do valor, porém, a gente vai aumentar aí o período para 20 anos. A gente diminuiu o valor do aporte para R$ 20 todos os meses. Também há uma taxa de 12% ao ano e um período aí de 20 anos. E vamos calcular? Quando a gente calcula, observe bem, o valor que foi encontrado foi muito maior do que o valor que foi investido. Por exemplo, o valor que foi aplicado, digamos assim, quando você aplica 4.820, com o total em juros de 13.597,15 centavos, você não precisou tirar do bolso, acumulando o valor de 18.417,15 centavos. Isso nos mostra, eu fiz até essa simulação aí de um valor maior com um período menor, para você tirar da cabeça que o que importa não é com quanto você começa, e sim com o período que você continua deixando seu dinheiro lá investido. O tempo ele vale muito mais do que o valor que você investe, porque com o passar do tempo, o tempo ele ajuda o investidor pobre. E foi a partir daqui que eu comecei a entender que mesmo que eu sendo pobre, eu conseguiria juntar um bom dinheiro, talvez aí para minha aposentadoria, para conquistar algum sonho, mas é exatamente essa curva aqui, ela aumenta mais do que o valor que você investe. O valor que você investe talvez nem importa tanto, mas o tempo, ele importa muito mais. E você trabalha muito menos. É exatamente isso, essa lição que a gente teve nesse vídeo aqui. O valor nem importa sim, mas o tempo importa muito mais do que o valor que foi aplicado. A verdade é que o tempo ele é o melhor amigo dos juros compostos e também do investidor iniciante que é pobre e está começando com pouco. E a cada real, eu sentia como a prova de que enquanto eu dormia, o meu dinheiro estava trabalhando para mim. Se o que eu defini fosse R$ 100, eu iria fazer da seguinte forma: eu distribuiria R$ 50 para minha reserva de emergência, R$ 20 eu colocaria em fundos imobiliários e R$ 20 e R$ 30 eu colocaria em ações, ou 30 em fundos imobiliários e 20 em ações. Principalmente porque a Selic hoje ela está alta, a renda variável tem muitas oportunidades de momento, porque quando a Selic está alta, a renda variável está baixa, e quando a Selic ela baixa, a renda variável ela sobe. Então, este é o momento de você adquirir mais cotas, para então assim aumentar o seu patrimônio ali na renda variável, porque a Selic tem previsão de ela começar a baixar até no início de 2026, porque é ano de eleição. Então, geralmente em ano de eleição, o mercado ele sempre
abaixa, dependendo de conforme quem esteja na frente das pesquisas para presidente, o mercado ele tende a reagir. Então, se caso for a direita, então geralmente o mercado ela vai diminuir. E se for a esquerda que vai estar na frente das pesquisas, provavelmente a Selic ela tende a aumentar um pouco ou continuar estável do jeito que ela entrar em 2026. Esse é o meu aporte para esse ano de 2026. Continue aqui no canal, vou estar deixando essa playlist aqui para você assistir. Que Deus abençoe você, a sua casa e os seus investimentos.